Habitar as frestas, a terra em outros sentidos possíveis. No campo da arquitetura, a noção de lugar é historicamente recente. Ela foi introduzida pelo arquiteto holandês Aldo van Eyck nos anos 50 e apareceu em contraposição a uma outra categoria, a de espaço. Ao escrever sobre o projeto do orfanato de Amsterdã, o Van Eyck constata que, e aí eu cito, seja lá o que espaço e tempo signifiquem, lugar e ocasião significam mais. Porque espaço na imagem do homem é lugar e tempo na imagem do homem é ocasião. Essa oposição entre as noções de lugar e espaço não é novidade, ela já tem uma certa tradição na filosofia, na antropologia, possivelmente também em outros campos das humanidades. Alguns autores, como é o caso do antropólogo britânico Tim Ingold, chegam a equivaler essa divisão entre espaço e lugar à própria divisão entre cultura e natureza, ou como ele diz, entre cultura e ciência, que é característica da modernidade. E nesse modo de compreender o mundo, a cultura, com seus significados, opiniões, interpretações humanas, culturais, subjetivas, fica de um lado, enquanto de outro lado fica a natureza, essa ideia de natureza objetiva, o lugar dos fatos, dos dados e da objetividade. Isso se reflete também em outras cisões modernas, como, por exemplo, o sujeito e objeto, e como Ingold argumenta entre espaço e lugar. E nesse modo de ver o mundo, o espaço ele seria uma mera extensão, uma continuidade homogênea e abstrata, enquanto o lugar, ao contrário, seria uma espécie de espaço com significado. O lugar seria uma delimitação dentro do espaço contínuo, ao qual foi atribuído significado e importância devido à presença e à agência humana. Espaço, na imagem do homem, é lugar. E para além de toda a discussão a respeito da validade hoje dessas divisões, né, não apenas entre lugar e espaço, mas também entre natureza e cultura, entre outras, que é uma discussão super importante, eu tento aqui chamar a atenção para o fato de que a presença e a ação exclusivamente humanas são os fatores que constituem significado nessa noção de lugar. Então eu busco especular sobre esse antropocentrismo que caracteriza essa noção de lugar, que também é uma noção bem comum na arquitetura e entendendo que esse antropocentrismo também é característico dos modos de habitar que são hegemônicos na modernidade. Então, o que eu busco fazer, além de colocar em questão a própria divisão entre espaço e lugar, é também especular sobre possibilidades de ampliação desse sentido de lugar, para passar a considerar também presenças e agências de sujeitos para além do humano. O caminho que eu busco aqui é refletir sobre quais pressupostos e quais noções de lugar sustentam as nossas maneiras de habitar. Hoje, uma noção antropocêntrica de lugar, né, com significado centrado na ação, na presença humana, que exclui o não humano, é a que parece sustentar o modo hegemônico moderno de habitar. Então, em contrapartida, um caminho possível é olhar para as várzeas, para as práticas das várzeas, para práticas outras de habitar que não a maneira hegemônica. É importante aqui dizer que as várzeas elas são entendidas como frestas, como pontos de brecha ou pontos de fricção no tecido urbano hegemônico, e que elas podem contribuir como pontos de inflexão a partir dos quais a gente pode imaginar e ficcionar. As margens da cidade, que outros modos de habitar podem ser imaginados, tecidos, vivenciados em convivência com o não humano? Que outras concepções de lugar são possíveis e que engendrariam ou seriam engendradas por outros modos de habitar? O que cada modo de habitar produz ou pode produzir no mundo? E essa discussão ela se situa principalmente levando em consideração o contexto do Antropoceno, que é essa época geológica marcada por consequências das ações humanas em larga escala, que tem afetado geoecologicamente todo o planeta, né? Tem esse impacto planetário. E esse tempo que a gente vive, né, em que as reações da Terra às mudanças geoecológicas, elas suscitam grandes questões sobre a própria possibilidade da gente continuar habitando o planeta, né? Isso então engendra questões sobre habitabilidade, que é um tema interdisciplinar, né? E que se coloca aí também então como uma potencial interseção entre diversas áreas do conhecimento para além das ciências ambientais, como é o próprio caso da arquitetura. E o que é muito importante aqui é que isso não se trata de uma busca por um passado nostálgico ou de uma proposta por mímese ou então de um retorno às origens romantizado. O que a gente sugere é que os modos de vida, outros que não hegemônicos, né, os modos de vida extramodernos, eles não compõem um passado encerrado, eles seguem vivos. E eles podem constituir
exemplos, aberturas, frestas. E a gente parte dessa urgência atual por modos de habitar que suscitem um mundo também vivo. E para além de recomeços, as várzeas, enquanto brechas em um tecido urbano já existente, elas podem constituir pontos que ensejam a possibilidade de ficcionar e imaginar o que a gente pode fazer daqui para frente, com o que a gente já tem. Isso nos chama a reflorestar os nossos imaginários quanto a outros modos possíveis de habitar, né, que se desloquem desse eixo da financiarização, da centralidade capitalista, que se desloque também dessa lógica da commodity associada aos terrenos, por exemplo, em direção a reativar os sentidos de uma terra, e aqui destaco, né, com letra maiúsculo e minúsculo, uma terra com a qual a gente pode compor e nutrir relações. Então, a brecha das várzeas como uma abertura a noções de lugar e a vivências da terra enquanto significação e relação para além do humano. Obrigada.